Você sabia que a Flor de Lis, sim, aquela Flor de Lis, cantora gospel, pastora, deputada federal e outras cocitas más, tem um filme sobre a história dela lançado em 2009? Isso mesmo, pois é. E acredite você se quiser ou não, é a maior reunião de elenco de atrizes e atores da história do cinema nacional. Uma obra que a gente precisava falar sobre ela aqui no Refúgio Cult, mas é claro que a gente precisava, e afinal de contas, que diabo de filme ruim é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E o primeiro que diabo de filme ruim é esse de 2021. E a gente vai começar com ele. O filme Flor de Lis, Basta Uma Palavra Pra Mudar, lançado em 2009. Meu Deus, eu nunca ouvi falar desse filme. Calma que a gente vai falar muito sobre ele. Se você mora no Brasil aí nos últimos tempos, com certeza, até para quem mora fora também, ouviu falar sobre o caso da Flor de Lis, do marido dela, Anderson do Carmo, que foi assassinado em 2019, né? Ela sofreu muito, chorou. É uma mulher do meio gospel muito famosa, né? Agora tá aí no meio da política, tem mais de 55 filhos, né? Mais de 50 adotados, etc. Então o filme ele segue por essa linha. Porém, tem todo o esquema, mas é uma história sombria que eu nem arrisco, né, a dar muito pitaco sobre ela, que a Flor de Lis foi acusada de estar envolvida como mandante para mandar matar o Anderson do Carmo, que pra deixar essa história ainda mais complicada, o cara lá atrás, no início da década de 90, ele era filho de consideração, filho adotivo dela, aí ele começou a namorar com uma filha dela, e aí depois ele começou a namorar a Flor de Lis, que antes era a mãe dele, né? Então aí, beleza. Mas Lucas, tirando toda essa história, né, da Flor de Lis, esse crime, assassinato, mas não sei o quê, o filme é bom, calma que não. É um dos piores filmes que eu já vi aí nos últimos tempos. E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Eu tô procurando o Alan, vocês sabem onde ele está? Aquele vacilão, a alma dele já deve ter partido. Eu vou citar aqui uma parte do elenco, não é nem todo mundo, talvez os mais conhecidos, digamos assim, para vocês terem uma ideia de quem estava envolvido com esse projeto do filme lá de 2009. Gisele Itier, Ana Furtado, Reinaldo Gianecchini, Rodrigo Wilbert, Letícia Sabatella, Cauã Raymond, Fernanda Lima, Bruna Marquezine, Débora Dry, Eduardo Galvão, Letícia Spiller, Aline Moraes, Sérgio Maroni, Marcelo Antoni, Flower Delis. Ai, meu Deus. Sabia que eu... Quando eu tenho ideia, eu falo, meu Deus, eu preciso falar sobre tal filme. Só que eu esqueço que para eu falar desses filmes, eu tenho que assistir os filmes, né? E é uma parte que nem sempre é muito fácil, mas beleza. E aí, depois que eu fui ver esse filme da Flor de Lis aqui, eu pensei assim, cara, esses atores e atrizes devem ter ganhado um cachezinho bom, né? Cada um participa, tipo, Débora Seco faz uma cena, Reinaldo Gianecchini uma cena, um diálogo lá, meia boca. Então, cada um deve ter ganhado pelo menos uns 20 pau, 30 pau, não sei. Mas não, todo mundo fez de graça mesmo. De maneira voluntária, né? A arrecadação da verba feita pelo filme, ou enfim, passou em cinema, ou vendeu DVD e tal, era para pagar o centro de reabilitação da Flor de Lis, para ajudar lá com os 50 filhos dela, né? Para construir uma casa para ela, que seria uma casa bem grande. Mas eu tinha que continuar. E aí, como é que é o filme? É um documentário barra drama, que eles chamam de docudrama, né? Que é algumas... tem encenação, beleza, né? Só que são encenações simulando coisas reais, digamos assim,
Ou melhor dizendo, para vocês terem uma ideia, esses atores e atrizes, eles interpretaram alguns filhos da Flor de Lis e outras pessoas relacionadas ali. Ah, foi mulher de bandido, ah, foi o bandido tal, etc, né? Eu nasci numa favela. E aí, para mostrar um pouco da história de como a Flor de Lis tinha moral e de como ela era considerada meio que uma entidade, né, na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, né? Muitas pessoas iam procurar a ajuda dela, não é à toa que a personagem da Gisele Thier, que começa o filme, o namorado dela é levado por uns bandidões e ela vai correndo pedir ajuda para Flor de Lis. Essa cena é monumental, é mesopotamial, porque ela começa a gritar ali com a Flor de Lis, pedindo ajuda, e a Flor de Lis fala: eu não consigo te ajudar porque eu não consigo entender o que você tá falando. E a Flor de Lis é uma péssima atriz também, você vê como o diálogo ali é decoradinho, pausado, aquela coisa que não tem emoção, por mais que eles estejam de alguma forma achando que estão passando alguma emoção. Assim como eu vou ficar calma? Como eu vou ficar calma? Como eu vou ficar calma? E aí, uma das coisas que mais incomoda nesse filme é a forma caricata que é feita essas atuações, que são passados esses diálogos, né? Porque eles transitam entre depoimento da Flor de Lis, falando ali da história dela e tal, e aí entra o Reinaldo Giannichini, né, falando, por exemplo, que ele faz um bandidão, né, um cara que inventou o arrastão, né, e tal. E não dá pra comprar o Reinaldo Giannichini como essa figura não, tá? Nem um pouco. O Reinaldo Giannichini, né, sujou ali um pouquinho o rosto, falou bora lá, decorou o texto e mandou. Ele deve ter gravado aquilo ali em meia hora, 40 minutos. Eu vivia cheio de mina, de bomba, de metralhadora. Sabendo do potencial de ruindade desse filme, qual foi uma possibilidade que eles adotaram? Colocar essas cenas de simulação, etc., em preto e branco. Porque parece que quando você coloca um negócio em preto e branco, ele dá uma amenizada, né? Ele dá aquele ar meio noir, assim, meio negócio, né, cult. Eu acho que eu posso falar que eu passei por todas as angústias. Lucas, a trilha sonora, muitas vezes música gospel, né? Então tá ali a Flor de Lis indo cumprir a sua missão e a musicona gospel bem alta, diga-se de passagem, no fundo. Ou então quando um ator tá dando um depoimento, aquela música bem clichê, lenta, um negócio assim emocional. Usa-me, Senhor. E se você achava que os defeitos do filme pararam por aí, calma que a gente só tá começando, porque os cenários do filme são extremamente superficiais. Tinha coisa ali que parece que era feita de papelão, literalmente. Sabe, eles tentaram simular uma favela, dá pra você ver que muitos daqueles atores não chegaram nem aí, né, numa favela de verdade, gravar nada do tipo. Não, beleza, tudo bem, né? Mas eu acho que a composição, o design de produção ali não tem absolutamente nada de capricho. Eles pegam os elementos, vou botar um varal aqui, umas roupas penduradas e é isso mesmo. Chorei muito. Sem falar que algumas das cenas, alguns dos atores falando ali os seus monólogos, eles demoram demais. Tem uns que tem, sei lá, 4, 5 minutos de duração ou mais, assim, diretão. Então você começa a prestar atenção no que o cara tá falando e depois você perde o interesse, porque já demorou demais. Tá bom, já entendi. Eu volto no tempo sem esforço nenhum, me lembro de tudo. E o Rodrigo Hilbert, hein? Depois de fazer lá na casa dele, né, um risoto gourmet de filé mignon, preparar, botar os filhos pra dormir, lavar 4 carros, aquela coisa bem Rodrigo Hilbert mesmo, aí ele foi gravar. Ele foi gravar literalmente dentro do buraco, isso mesmo. O personagem dele parece o Smeagol, tá dentro do buraco jogado, ele tá olhando assim, frenético, né? Fazendo a linha bandidão e o cara ali que gosta do tóxico. Eu disse que era impossível sair da parada, porque eu já era o líder. E o Cauã Raymond tá aqui também, tá aqui. O figurino dele parece que saiu daquele filme Os Croods, aquela animação, Um Homem da Caverna e tal. Pois é, e aí aquela linha, né,
de cara que se envolveu no mundo dos tóxicos, entrou pro mundo do crime. Os caras do tráfico ficam ali te cercando. Não podemos esquecer da participação monumental da Baby Bruna Marquezine, que estava bem novinha naquela época, né, fazendo uma menininha que foi encontrada no meio do lixo com 15 dias de vida. E aonde que eles botaram a Bruna Marquezine? Exatamente no meio do lixo mesmo, né? Ou, beleza, montaram ali o cenário, colocaram um monte de papel, de saco e tal, e a Bruna Marquezine estava inspirada, porque o que ela chora nessa cena contando essa história, oh meu Deus do céu. Não, mas agora falando sério aqui, tá? Esse filme, ele tem arte, ele tem conceito, ele tem metáfora. Por que choras, Lars von Trier? Por que choras, Bergman? Aquela cena, né, da Flor de Lis chorando e a câmera vai se afastando e tem um monte de criança deitada com ela no chão, né, aquele negócio, aquela dramaticidade e a trilha sonora pegando lá no fundo e aquela emoção maravilhosa. Quando tudo diz que não. E o final do filme, depois de muitos depoimentos, muita enrolação, né? Um negócio que era... Esse filme era pra ser, na verdade, um curta-metragem na época que eu vi, que eles iam fazer um negocinho ali mais simples de 20 minutos, e a história da Flor de Lis emocionou tanta gente naquela época que um monte de gente se uniu para fazer um longa-metragem, né? E esticaram o máximo possível aquela produção, tá? E aí aquele cara lá do início do filme, o namorado da Gisele Thier, né, a Flor de Lis salvando ele. Ela encara os bandidões, né, que estão prestes a matar o cara, ela fala, não, peraí, eu vou orar pra vocês não vão fazer isso não, né, aqui nós vamos dar conta do recado. E aí ela ora, os caras, claro, né, liberam o rapaz, fim de filme. Leve ele logo aqui, dona! Bora! E se você acha as cenas pós-créditos dos filmes da Marvel interessantes, é porque você não conhece o filme da Flor de Lis. Porque enquanto vai rolando ali os nomes, eles fazem as comparações, acredite se quiser, né, entre o Gianecchini e a pessoa que ele interpretou no filme, que não tem nada a ver. Um ou outro ali dá até pra enganar, mas a discrepância realmente é um negócio gritante. Bem, esse é o filme Flor de Lis, basta uma palavra para mudar, e a minha palavra é chega, né? Chega de falar desse filme. Eu não conheço muito a fundo os projetos da Flor de Lis antes desse caso aí do Anderson do Carmo. Espero de verdade que muitas crianças tenham se beneficiado. Se bem que eu ouvi falar tanta coisa, né, que parece que alguns filhos eram mais privilegiados e tinham de tudo, outros viviam mauzão, jogados ali de qualquer jeito na casa, não dá pra saber. E você já viu essa obra-prima, só que não? Você conhece um pouco mais dessa história? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se é que isso é possível gostar desse vídeo, né? Mas não deixe também de assistir aos outros vídeos aqui do canal que estão aparecendo na tela. Um grande abraço e até mais.